Olá, bem-vindo a mais um podcast. Mentira, a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre tigres e dragões. Hoje recebendo... Fala aí. Eu ia dizer um carioca, mas eu aprendi recentemente que não é carioca. É um cara de Niterói. Quem é de Niterói não é carioca. Não é isso? Gabriel Guarino, nosso convidado. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, porque eu sou um dos ouvintes, assistidores, eu não sei, porque na verdade eu fico escutando, para ser sincero com vocês, eu passo mais tempo ouvindo do que vendo. Nada de ver nossa cara. Ouvintes, pode ser ouvintes, né? Ouvintes. Mas, inclusive, eu assinei... acho que eu não posso falar isso aqui, né? Eu assinei o YouTube Premium só para poder ficar bloqueando a minha tela e ficar ouvindo, olha porque eu comecei a ouvir muita coisa pelo YouTube, né? Nessa coisa da pandemia. Passa a senha depois pra gente. E aí eu pode compartilhar, tem uma senha, né? Vale mais a pena que o Netflix, eu acho. Poxa vida, nem sabia que existia essa opção. Tá vendo só, vocês estão perdendo tempo com o contrato do YouTube, já tem assinantes por causa de vocês, assim, porque... Aí, YouTube, paga nós aí, pô. Deixa eu monetizar então esse já fica esse aviso aí, essa propaganda. Olha, e quem nasce em Niterói... É niteroense. Niteroense. Né? O que acontece é que os niteroenses são da região metropolitana do Rio e a gente é uma cidade satélite, né? A maior parte das pessoas trabalha, como eu, né? Trabalha, estuda no Rio e tal. Só que quando a gente viaja, a gente fala assim, você é de onde? Você é de Niterói. E as pessoas fazem, hã? E aí a gente começa a falar, não, a gente é do Rio. E aí a pessoa assume que você é do Rio, que você é carioca. Niterói é onde, né? Onde é Niterói? Tipo um Guarulhos. Niterói, é tipo um Guarulhos, tipo um Osasco, exatamente, assim, uma coisa assim. Só que muito perto, né? Assim, acho que no sentido da conexão, Niterói é uma cidade que, para todos os efeitos, é mais perto do que a gente entende como Rio, que é o centro, a Lapa, a Zona Sul, essa coisa mais badaladinha Rio de Janeiro, né? Que também é a parte mais, vamos dizer assim, comercial da cidade. É mais perto que muita região do Rio, né? Então, eu tinha uma colega de treino de Kung Fu que ela morava em Jacarepaguá. E a gente só se encontrava para treinar no treino da seleção em Campinas. Porque era muito longe. De Niterói até Jacarepaguá é longe de Niterói. De Niterói. É do outro lado do Rio de Janeiro. E Jacarepaguá também é longe... Do centro do Rio. É longe? Do centro do Rio. Eu chegava mais rápido que ela. Se fosse uma corrida... é longe de tudo, né? Longe de tudo. É longe de tudo. Eu sempre ouvia falar nessa cidade Japaraquaguá. O famoso Alligator to Water, que o pessoal traduz. Não, eu sempre ouvia falar nas novelas. Que tem tinha corrida de então, por causa da corrida, então, dessa época. Depois nunca mais ouvi falar. Mas é muito longe. Mas, por exemplo, o pessoal que é de Niterói não fala tão arrastado assim, né? Tipo... Fala? Não, mas ele não fala, tipo, pô, meu irmão! Pô, bicho! Mas isso aí é um estereótipo que você tá tendo de todo carioca, né? Igual o paulista falar igual o mano ali do... Entendeu? Eu acho que é o equivalente, não é? Eu não sei, eu achei que quando eu fosse conhecer o Gabriel, ele chega, porra, meu irmão, como é que tu tá, rapaz? E aí, cara? Entendeu? Ia rolar um negócio assim. Porra, brother, pô, e aí, como é que tá? Mas acho que tem esse porra, tipo... bicho. Esse tipo folgado. Tipo folgado? Tem um tipo folgado carioca que acho que rola mesmo. Mas é folgado mesmo ou é só um jeito de falar? Não, acho que é folgado mesmo. Eu tenho a impressão que é meio... rola uma malandragem, assim. Eu tenho uma hipótese... Eu sempre acho que o cara vai chegar meio tocando um pandeiro, assim, meio do samba. Porra, meu irmão, senta aí daqui, tu vai rolar uma roda de samba, pá. Pega o pandeiro aí, Gil, vamos aí. Eu tenho uma hipótese meio sociologia de boteco, assim, do carioca, que eu acho que, assim... O Rio de Janeiro é um lugar muito violento, né? Assim, do ponto de vista da exposição da violência. Assim. Eu não sei se é mais violento que São Paulo, não acho que seja, mas eu acho que você vê muita arma, muito pega pra capar ali na tua cara. E eu acho que o carioca tem um jeito meio cortês, que é meio uma coisa meio preventiva, assim, né? Então você vê briga... É difícil você ver briga na rua no Rio de Janeiro. Eu tô em São Paulo faz 40 dias, assim, eu já vi umas 3, tem. Das pessoas se empurrarem, uma coisa assim. No Rio eu não vejo isso acontecendo. Eu suspeito que é porque as pessoas têm mais medo do desfecho, acho que do problema, entendeu? Sim. E aí eu acho que tem uma coisa assim, mas isso é uma, enfim, sociologia de boteco, né? Não tenho dados, não tenho... Falta olhar com calma, mas eu acho que tem uma cortesia carioca que vem de um pouco acho que de uma coisa mais hostil, assim, da cidade, assim, dela ser muito imprevisível, assim, né? O seu primeiro contato com Kung Fu foi em Niterói? Foi em Niterói. Quando criança? Quando criança, eu tinha 11 anos. E foi uma coisa super
aleatória. Um colega de escola que eu ia pra casa dele jogar videogame, assim, e tal. Ah, tô treinando Kung Fu. Ah, onde é? E a academia era do lado, assim, da minha casa. Era uma academia de ginástica que tinha uma aula de Kung Fu no salão lá e tal. E eu falei, vamos lá fazer. Vamos. Aí fui lá fazer uma aula com ele e nunca mais saí, assim. Eu entrei para fazer aula experimental, voltei e falei, mamãe, quero fazer Kung Fu, assim. Eu lembro que eu fiquei fascinado, assim. A coisa que eu achei mais legal da aula foi a resistência. Mas era uma aula, assim, tipo, Kung Fu mais power mesmo? Ou era, tipo, uma adaptação de Kung Fu para uma... Não, era Kung Fu mesmo, assim. O Niterói tem uma coisa esquisita, assim, de que não tem esquisita, né? Por que eu acho esquisita? Porque você tem muitas academias de jiu-jitsu, até de capoeira, de boxe inglês, assim, academias que são montadas pensando nessa modalidade, assim. De Kung Fu, não. E você tem professores antigos que dão aula em Niterói, assim, ou que trabalham lá, mas que acabam frequentando isso, assim. A gente tem uma equipe lá e essa equipe dá aula em várias academias e dá aula na praça, mas não tem uma escola, né? Eu só fui conhecer uma escola de Kung Fu no sentido mais estrito, assim, inclusive tradicional, montada, quando eu conheci o meu Sifu de Garra de Águia no Rio de Janeiro, né? Isso na zona norte do Rio, já longe de Niterói. Então, o seu primeiro professor não é o seu atual professor hoje em dia, ou não? Não é? Eu comecei a prática quando eu tinha 11 anos com o Rafael Mocarzel e com o Vinícius Calabria, isso lá em Niterói. Garra de Águia. E o Rafael e o Vinícius, na época, eles eram muito jovens, assim, eles deviam ter, sei lá, acho que 21, 22, eles estavam na faculdade de Educação Física e eles eram uma geração de professores, acho que assim, eles treinaram com quem treinou com os chineses, né? Então, meio que assim, tinha o mestre Li, que na época era o mestre do sistema que a gente treinava. Tinha um professor no Rio, que treinou direto com o Li, que vinha, acho que a São Paulo, numa coisa de treinar aqui, acho que de buscar um pouco esse conhecimento aqui. Porque pra gente que é de Niterói e do Rio, o São Paulo é meio que a meca do Kung Fu, assim, né? A gente ouve falar das pessoas que vão para São Paulo treinar, ou que são os mestres que moram em São Paulo, a gente não tem muito esse contato. E essa geração dos meus professores, o Rafael e o Vinícius, era uma galera que pegou um treino do qual eu só ouvi falar, que era o treino de jogar sabão no chão e água e vai lá e faz abertura, um treino assim meio, né, a galera fala um treino meio old school. Eu peguei um treino que já era muito educação física, progressão didática do aluno. Então, né, eu lembro que quando eles saíram do sistema do Li, uma das questões deles era buscar um jeito de treinar o Kung Fu que também pudesse ser mais assim do que eles entendiam que era uma didática e tal. E aí, quando eles saíram do sistema do Li, eu já tinha uns 17 anos. Eu já era o que seria, na época, instrutor, faixa marrom, né? Uma coisa assim. E eu não entendia muito dos sistemas, assim. Eu praticava o Garra de Águia do sistema do mestre Li. Eu curtia. Era muito legal, porque o Vinícius e o Rafael tinham um sistema de treino de muita coisa que eu acho... Eu realmente nunca perguntei para eles, mas acho que eles inventaram, assim, uns treinos meio... Hoje eu vejo o pessoal do CrossFit... Eu falei, eu fazia umas paradas assim, sabe? Umas coisas de circuito. E pra gente era muito legal, assim. Eu lembro de que uma das experiências que eu tinha, assim, muito moleque, assim, eram uns treinos malucos, assim, parecia filme do Jack Chan. A gente tinha que correr, e aí o Vinícius... E eles davam aula juntos, assim. Eles eram irmãos de treino e eles davam muita aula juntos. Era uma coisa assim, a gente tinha que correr, aí tinha uma faixa que a gente tinha que pular por cima, assim, e eu devia ter, sei lá, 1,30 m, quando eu era moleque, assim. E aí eu lembro de um negócio de 1 metro, era quase a minha altura, e tinha que pular, cair no tatame, dar o rolamento, levantar. E quando você levantava, um aluno mais velho te jogava um capacete de moto? De cochu, de capacete de grade, assim. E aí ele falava, segura o bebê! Aí você segurava e já dava um rolamento. Segura o bebê, assim. mano. E aí você já... Ô, meu irmão, segura o bebê aí, brother! E se você amassasse o bebê, ele, pô, tu matou o bebê, porque era o bebezinho, né? Se você rolasse assim meio errado e acabasse amassando o capacete, e pra mim aquilo era irado demais, assim. E a gente fazia treinos de luta de chão, treinos de... A gente fazia treinos de luta que não era treino de sandá, luta de competição. Era fazer luta de chão. Aí tem dia que, olha, a luta de chão hoje vale... Vamos começar em pé. Então era uma coisa de tentar jogar no chão. E aí acho que também tinha um vazamento, assim, que muita gente treinava outras modalidades. Então tinha gente que treinava jiu-jitsu. Então tinha uma coisa de querer experimentar o que a gente treinava ali. E quando eu era instrutor... Aí quando a gente mudou de sistema, eu fui meio que sem entender o que estava acontecendo, porque eu não entendia muito essa coisa das linhagens e tal. A gente passou uns anos... só vinculado à Federação de Kung Fu do Estado do Rio, que estava vinculado à CBKW e tal, que foi uma época que foi quando eu comecei a treinar Sandá, Soy Jiao,
Porque também era uma coisa meio que assim, a gente não tinha uma linhagem do garra de águia superior, então a gente começou a treinar outras coisas do wushu esportivo, né? E aí foi quando eu comecei a lutar sandá e tal. E aí, pra mim era uma alegria, porque eu tinha feito 18 anos, então eu podia lutar no campeonato, que minha mãe não deixava. Falou que só ia lutar quando eu tivesse 18, né? E foi até bom, porque eu tomei um toco tão grande, né? Eu falei disso outro dia com o Gil, eu comentava isso. Que eu tomei um toco enorme, assim, foi bem... Na sua primeira luta? Na minha primeira luta, assim, meio de competição mesmo, né? Nossa, eu apanhei muito, assim, de abrir contagem e tal, assim. De eu sair da luta meio assim, sabe? Tipo assim, eu não tava tonto, mas eu não tava exatamente muito ali também, não. Assim, eu tava o seguinte, o que aconteceu, assim. E aí... Porra, meu irmão, eu tomei uma surra hoje. Não, cara, mas tipo assim? Foi tipo assim, uma surra, assim. E aí, eu lembro da minha mãe, assim, eu não lembro o que ela... Eu lembro de voltar pra casa e eu só ouvindo ela. Porque eu nunca mais vou ver uma competição, nunca mais você me chama pro negócio. Porque ela tava lá, né? Enfim, pra ela acho que não foi... Pra mim não foi agradável, mas pra ela foi menos, assim, esse pá. E aí foi quando a gente ficou um tempo fora e depois o Rafael Mocarzel e o Vinícius, eles se vincularam à linhagem da Lili Lau. Só que na época eles entraram em contrato com a mestra Lili Lau e a Lili Lau falou assim, né? Não sei se foi ela que falou, foi algum dos discípulos, né? A federação, né? Que tem a Federação Internacional do Garra de Águia. Falou assim, olha, tem um discípulo meu no Rio de Janeiro que é o Alexandre. Tá, entendi. Procura ele para treinar com ele. E a gente foi procurar o Alexandre e o Alexandre, assim, recebeu a gente super bem, assim. Foi muito generoso no retreinar da técnica, porque o fundamento do estilo que a gente praticava era o garra de águia. Tinha muita coisa que a gente já fazia. Só que tinha muita coisa que a gente nunca tinha tido contato, assim, treino de arma, alguns treinos de luta mais voltados para os princípios do garra de águia, assim, de tinar. Então, e a gente meio que... E aí os meus professores, o Rafael e o Vinícius, eles foram caras também muito generosos comigo, assim, porque eu estava num nível técnico na época que eu estava para virar faixa preta. E eles eram faixa pretas e iam ter que refazer, vamos dizer assim, toda a graduação deles. Os seus professores... Quando você mudou de sistema, os seus 2 professores já eram faixa preta. Isso. E você ia virar faixa preta. Ia virar faixa preta. E aí a gente... Não, Gabriel, vamos treinar juntos. E aí a gente treinou junto para fazer o exame. Só que na época o Rafael, ele já estava numa progressão da carreira acadêmica dele. Ele foi fazer doutorado em Portugal, acabou não fazendo essa adaptação junto com a gente. Aí o Vinícius e a Camila, que era uma amiga de treino minha, também fez, e a gente virou meio que faixa preta junto, né? E aí depois disso eu continuei graduando no Garra de Águia e o Vinícius não quis continuar o treinamento dele no estilo. Ele continua ensinando, mas ele ficou muito mais na parte de luta, assim, de sandá, de soidial e tudo mais. Ele dá aula até hoje? Dá aula até hoje, lá em Niterói. Junto com esse representante da Lili Lau ou não? Não, o Rafael ele acabou assim, o Rafael ele meio que saiu do Kung Fu como atividade principal dele de ensino e hoje ele ensina educação física, ele está como professor na FRJ, né? Ele tá assim, foi fazer o doutorado e acabou concluindo o doutorado e ficou na carreira acadêmica. Ele ainda faz pesquisa sobre arte marcial, né? Recentemente ele lançou um livro sobre o estilo garra de águia e tal. Que legal. Material acadêmico assim bacana. E o Vinícius não, o Vinícius continua propriamente com o ensino de Kung Fu mesmo como atividade principal. E aí o Vinícius e eu, a gente toca a equipe lá em Niterói, assim, de Kung Fu. E o seu Shifu hoje, ele é do Rio? Do Rio. Só que... Ele é discípulo da Lili Lau, né? E aí eu treino com ele direto, né? Então, só que uma coisa que é difícil de explicar às vezes, até como a gente começou falando, é porque pra gente de Niterói, é uma coisa até engraçada a gente entrar em contato com a mestra, que tá morando lá nos Estados Unidos, e ela fala, não, tem um cara no Rio que a gente nunca ouviu falar. Porque o Alexandre, ele é um professor muito antigo no Rio, só que da zona norte do Rio. Então, para quem é de Niterói, é meio que, sabe? Ele é um cara que não estava ativo em competição, em federação, então, assim, pra gente, era uma coisa muito distante. E a gente está falando de uma região do Rio, a zona norte, assim, que é o caminho ali, é o caminho dos sambas, né? Que tem Irajá, Madureira e tal. A gente está falando de uma academia que fica entre Irajá e Madureira. Então, assim, para sair de Niterói, eu pego um busão em Niterói, salto no metrô já em São Cristóvão, já perto do Maracanã ali, aí pego o metrô ali e aí sigo mais 1 hora até o metrô de Irajá, salto do metrô de Irajá, ando mais uns 15 minutos, né? E aí eu chego em Vaz Lobo, que é onde fica a academia. Então é muito contramão, né? É muito contramão. Eu acho que se eu tivesse sido apresentado a essa academia quando eu era adolescente, eu não ia treinar, porque era muito longe, meus pais não iam deixar. Mas como eu já era adulto, já estava trabalhando com Kung Fu,
já estava assim, meio... não, então vou lá. E tinha época de eu ir lá 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Só que era assim, era um programa de dia todo. Porque para estar lá às 9, eu saía de casa às 6h30, aí treinava de 9 a meio-dia, almoçava por lá, voltava e eu chegava no Niterói de novo, eram umas 2h30, sei lá, 3 horas. Então era meio que assim... O dia então inteiro. Era meio o dia inteiro para fazer um treino de 3 horas, né? Então eu gastava mais tempo no transporte público do que treinando propriamente, né? O que é um pouco sobre morar no Rio de Janeiro quando você mora nessas zonas mais periféricas, assim, né? Não que Niterói seja um lugar periférico no sentido econômico e tal, porque é uma cidade de classe média, tem uma renda, enfim, per capita alta, mas no sentido geográfico é meio que ali satélite, né? Então um pouco esse caminhar. Então a minha situação às vezes é engraçada, porque eu tento explicar quem é meu professor, e a pergunta é sempre complexa. Porque eu tenho o Vinícius, que até hoje eu treino com ele, porque o Vinícius é um cara que manja muito da qualidade técnica, especialmente para competição. Então, quando eu estava competindo... Só que, tecnicamente, no Garra de Águia hoje, eu sou mais graduado que ele, né? Então, só que eu treino com o Sifu Garra de Águia, então eu fico catando Mas o seu Sifu hoje, ele... Tudo bem se você vai treinar com uma outra pessoa para a competição. Sim. Isso é tranquilo, não tem um... Isso foi muito bom, assim. E foi quase que um pré-requisito também, né? Quando eu entrei em contato com ele, eu acho que desde o início eu falei para ele um pouco assim do que era o meu interesse com arte marcial. Eu acho que se eu tivesse chegado e encontrado um professor que me pedisse um tipo de exclusividade que eu não pudesse estar, enfim, fazendo outras coisas, talvez eu não tivesse durado muito lá. Porque... Né? E acho que um pouco até hoje, né? Hoje eu estou treinando com o Gil, né? O Chen Tai Chi, né? E é uma coisa que desde o início eu conversei com o meu Sifu lá do Garra de Águia. Inclusive porque eu queria orientação quando o seu Sifu conhece o Gil? Ou pelo menos o estilo Shen? Eu acho que não, assim. Acho que não. Eu acho que agora com a pandemia ele conhece, assim, de ver as coisas online. Porque também eu fico divulgando, então ele também acompanha alguma coisa, né? Mas, e aí tem uma coisa muito engraçada, né? Esse fim de semana, o último, eu tive no Rio para visitar minha família e aí fui fazer uma visita à minha família do Kung Fu, né? Porque por um acaso porque meu Sifu hoje, ele não toca mais a academia. Ele está morando em outra cidade e quem toca a academia são os discípulos dele. E por um acaso ele ia estar lá. E aí, quando eu vi que ele ia estar lá, eu falei, cara, eu estou no Rio, eu não sei quando eu vou estar de novo, dei um pulinho lá no domingo de manhã, fui visitá-lo, né? E aí a gente estava conversando e foi engraçado porque tinha um aluno dele que estava treinando a Lao Jai Lu, que ele estava treinando com ele, né? E aí, mas o seu professor sabe? Eu não sabia que ele sabia. Eu nunca tinha tido essa conversa com ele. Eu não sabia que ele sabia. E aí eu descobri que ele tem um discípulo da mestra, da Lili Lau, que treinava com alguém da família Chen, que eu não sei exatamente qual o caminho, né? E que nisso, nos campos de treinamento que ele fazia com a Lili Lau, e a Lili Lau nunca vem sozinha ao Brasil, ela sempre vem com alguns discípulos, ele que sempre foi interessado e tal, ele treinava com esse discípulo da mestra. A pessoa que veio, né? Vinha junto. E treinava Lao Jai Lu. E tem uma coisa engraçada, assim, porque eu olhei o aluno dele fazendo e na hora eu vi que era Lao Jai Lu, né? Muito embora tinha várias maneiras diferentes de fazer, né? Porque eu acho que também tem uma coisa de que ele ensina o Tai Chi, talvez assim, meio a moda Garra de Águia, vamos dizer assim, né? Então tem umas coisas assim do jeito de mexer que eu não sei, que é difícil até de explicar, assim, que você vê que não é exatamente a mesma linhagem, assim, mas tem a mesma coisa. E quando eu estava no interesse de treinar o Tai Chi, eu lembro de conversar com ele, assim, e eu lembro dele falar um pouco assim, olha, Gabriel, pro teu Garra de Águia vai ser ótimo se você treinar assim. Se puder, treina, porque vai melhorar muita coisa do teu treinamento, assim, então vai lá e tal. Então, ele é um cara que é muito aberto, assim, essa parada de você ir estudar outras coisas também, porque acho que também a carreira dele também como professor, eu acho que vem também um pouco dessa abertura, assim, para... E é muito difícil, viu, você ser um Shifu e você receber alunos de uma outra escola ou de uma outra família que já são bem graduados, né? É difícil você lidar com isso sem que o outro se sinta mal, né? Por exemplo, você chega lá, já é um faixa preta, ou vai ser, tava para fazer faixa preta, e aquele Shifu tem que falar assim, olha, a gente precisa adequar, você vai ter que fazer um novo exame. Cara, é muito difícil pro professor que recebe. Tô falando porque eu já recebi alunos assim. E, putz, inclusive eu recebi o Lute, que vocês conhecem, que foi meu professor quando eu era criança. Então você imagina eu chegar para uma pessoa que me deu aula quando eu era criança,
Ele foi uma referência para mim lá. E eu, olha, cara, agora eu vou ter que te ensinar isso, porque é exatamente isso. Às vezes a gente procura caminhos e descobre algumas nuances de movimentos ou princípios diferentes que a gente não tinha lá atrás, né? Então, muito provável, os seus professores que vocês caminharam junto para essa escola tinham coisas que o seu Shifu hoje te ensinaram que, tipo, vocês não tinham conhecimentos. Sim. E que ele pegou esse conhecimento com a mestra Lilau, né? Então, é difícil, assim, um Shifu receber pessoas já gabaritadas para introduzi-los na sua escola, na sua linhagem, na sua família. Não é fácil. E eu acho que o Alexandre, ele tem uma coisa muito legal, que para quem conhece ele, assim, que é um diretismo, vamos dizer assim, né? Ele falava assim, olha, Gabriel, tá errado. Ah, mas eu faço assim, mas eu achava que assim melhor. Não, tá errado. Né? E aí explicava, corrigia, assim. Aí era legal, porque também, assim, dava muita liberdade. Eu tinha uma certa segurança, porque no início tem uma coisa do teu ego, né? Que você fala assim, ainda mais eu, assim, já tinha... Quando eu fui começar a treinar com ele, eu já tinha sido... acho que eu já tinha ganhado campeonato, então eu já estava competindo, então eu já achava que tinha eu sei fazer um negocinho, né? E aí chega lá e você faz aí o negocinho que você sabe fazer, tá? Volte 3 casas, né? E aí foi isso. Olha, eu vou ensinar você a faixa branca. Quando eu achar que tá bom, eu te ensino a amarela. E foi assim, aí a gente começou a fazer tudo, assim, e aí a gente voltava para Niterói, a gente ia para lá 1 vez, 2 na semana, ficava treinando, voltava, fazia. E foi super divertido, assim, foi super divertido reaprender o sistema, assim, do início, inclusive para descobrir que várias coisas que a gente já fazia estavam corretas também. Porque acho que também se não tivesse feito isso, acho que a gente ia ficar carregando uma dúvida do que a gente fazia, né? E às vezes é engraçado porque às vezes a técnica está errada do ponto de vista, não sei, coreográfico ou do ponto de vista... Mas ela está correta do ponto de vista do fundamento ou da aplicação. Então, você também descobre que tem jeitos de fazer, né? Porque aí, que é um pouco do difícil da arte marcial, né? A gente treina a sequência e a sequência tem que estar correta para a gente treinar o princípio que a gente está treinando. Mas depois que a gente treina, depois que a gente aprende um pouco o princípio, a gente nota que tinha outro jeito de fazer aquela mesma sequência, porque você encontra outros mestres, outros praticantes que fazem diferente, né? E aí, ao mesmo tempo, se você fica muito bitolado na coreografia, você esquece que você não está treinando a coreografia, você está treinando o princípio, né? Por outro lado, se você despreza a coreografia, você não tem como treinar, você não tem como acessar o negócio, né? Então, esse vai e vem, né? É muito legal você encontrar essa galera que está disposta, ao mesmo tempo, aberto a receber o que você já sabia, mas também dizer assim, olha, assim eu acho que não, assim eu acho que não é não. E aí você fala, tá. E aí você tem que falar, tá, e experimentar, né? E você ali fazendo. Você sabe que, por exemplo, tem muitos praticantes, vou falar pela escola lá, tem pessoas que já treinam, sei lá, 5, 6, 8 anos, e que às vezes elas nem se ligam, nem se apegam muito a questões... qual é o estilo que você treina? A pessoa vai saber que treina louva-a-Deus, às vezes com 2 anos. Nem sabia que era louva-a-Deus, nem sabia que Kung Fu tinha estilo. Então tem muita gente que não se apega a isso, a história, genealogia, linhagem, né? Você curte isso? Hoje em dia muito, assim. Hoje em dia é quase uma obsessão, assim. Querer entender, assim, né? Você curte isso? Mas assim, antigamente era uma coisa assim meio... não se apegava... Não. Inclusive, pra mim era tudo meio que a mesma coisa, entendeu? Quando eu era adolescente, eu comprava manual de karatê e pra mim eu tava convicto que aquilo ia ser super útil pro meu prática de Kung Fu. E você tem um conhecimento, por exemplo, não digo... É até estranho falar isso, mas sobre o estilo, sobre a linhagem, origem, quem criou, de onde veio. Mas, Guarino, o que mudou na tua cabeça para você considerar hoje isso importante? Você conhecer a árvore da tua linhagem, conhecer melhor a tua linhagem. Que chavinha mudou em você que você passou a olhar para isso como algo... Assim, acho que é legal saber disso, é legal, é importante. Eu acho que teve uma coisa importante que foi o encontro com o que eu chamo de o mundo das artes marciais, assim, das competições, porque eu só fui começar a competir quando eu já era bastante graduado lá no sistema que a gente fazia. E eu não tinha muito contato com outros praticantes de Kung Fu, assim, de outras linhagens, de outras escolas, né?
Então era quase como se o Kung Fu fosse aquilo que eu fazia, né? Kung Fu, o que é o Kung Fu? Kung Fu é aquilo que eu faço. E aí você olha um cara fazendo um negócio completamente diferente e é Kung Fu. Então começou com uma espécie peraí, mas tem outro jeito de fazer, né? E eu já tive a fase de pensar, eu vou parar de fazer garra de águia, eu vou descobrir esse outro estilo que é melhor, uma coisa meio, sabe? Outro estilo é mais... Aí depois, quer saber? Não sei se é por aí, entendeu? Mas tem uma outra coisa, Gil, que eu acho que me tocou muito, que foi notar, assim, o quanto as pessoas doam a vida delas à arte marcial, assim. E aí, para mim, começou a ser uma coisa também... Acho que hoje a palavra que eu usaria seria honrar, mas acho que talvez não fosse essa palavra melhor, assim, mas acho que é mais no sentido de dar valor, assim, a essas trajetórias de vida, assim, porque o que eu tenho descoberto, e hoje em dia, até do ponto de vista de pesquisa mesmo, é meio que uma bateção de tecla minha, é que não existe Kung Fu em abstrato, entendeu? Assim, acho que a gente tem uma mania, de quase tudo que a gente aprende, a dizer assim, eu sei tocar guitarra. Mas, cara, tu não sabe tocar guitarra. Você aprendeu com alguém a tocar um jeito de tocar guitarra, e provavelmente o que você sabe fazer são alguns ritmos, né? E você sabe fazer alguns tipos de uso do dedo. Então, tudo que a gente aprende é sempre com muito adjetivo, né? É sempre um caso muito particular, que vem de uma trajetória muito específica, né? E aí, quando eu penso na arte marcial, eu penso assim, essas variações que a gente vê, né? Elas são variações de vida, né? Assim, então, quando, sei lá, hoje eu fico pensando assim, eu, Gabriel, não ia estar treinando Kung Fu se não tivesse tido uma diáspora chinesa, sei lá, no início do século XX, e para os primeiros imigrantes chineses que vieram, os segundos, né, os terceiros, né, e também não teria se não tivesse explodido o cinema de Hong Kong, que explodiu por causa dos guetos da população afro-americana, né, Então, quando você pensa a sua vida a partir dessa trama, você fala assim, caraca, cara, né? Ao mesmo tempo, dá uma sensação de que você, sei lá, é muito parte da história, acho que todos nós somos, né? Tipo, a tua vida, na verdade, é um negocinho, assim. E como é que o Garra de Águia chega, né, em Niterói, né? Porque às vezes eu paro pra pensar assim, Niterói, essa coisa, sabe? Um negócio assim, tão solto no mapa, eu tô treinando um negócio que via. Então eu comecei a ficar interessado um pouco nesses caminhos, assim, né? Um pouco, quase que para tentar explicar também, né? Por que a gente faz as coisas que a gente faz, assim. E aí um pouco... acho que foi um pouco daí que veio essa pira, assim, de tentar, acho que mapear, assim, no sentido também afetivo, né, de um mapa afetivo, assim, né. Eu acho que é uma questão de transformação, né, você vai se transformando, assim, você vai se autotransformando de acordo com o seu grau de aprofundamento na prática, né. Acho que quanto mais você vai se envolvendo com a prática, talvez mais você vai mudando e vai tendo mais interesse. Acho que isso é uma coisa até natural. Você vai vendo mais valor também no negócio. Né? Eu acho que sim. Você vai entendendo de onde vem, muda bastante coisa. Garra de Águia, ela é um estilo do norte, né? Eu já vi umas coisas aí sobre Garra de Águia. Lá vem. Tô aberto o quadro Março ganha haters. Vamos lá. Não, eu tô rindo aqui porque eu lembrei aqui de umas coisas aqui do meu irmãozão que tá ali na frente ali. Você sabe que o Gil conhece Garra de Águia, né? Ele treinou Garra de Águia durante um tempo. Do sul. Não, mas é isso que eu queria saber agora. Que você sabe que tem a Garra de Águia que eu não sei, tá? Vou falar o que eu já vi, eu não conheço a Garra de Águia, tá? Faz umas coisas com a mão, né? Assim, né? Sim. É isso, né? E tem assim. O assim. Mas nesse mesmo que faz assim, tem assim também. Isso, então. Por que um faz assim e um faz assim? O seu fazia só assim. Só assim. E por quê? Que era do sul. É do sul. O do sul é isso? As águias do sul têm 3 dedos. As águias do norte têm 5 dedos, né? Mas você sabe que eu vi recentemente no YouTube... Não, mas eu tô rindo aqui porque é engraçado. Mas assim, pra mim, quando falo a Garra de Águia... Você tá rindo porque você é fanfarrão. Você quer causar discórdia. Só se usa assim? Olha, lá em tem taolu do Garras de Águia que em determinados movimentos a garra muda. Então você faz eu já assim. vi taolu que muda. A garra muda, caraca. a garra muda, Ufa. a garra muda. Que bom que ele concordou. Já pessoas falam assim, não muda. Não, de modo geral, né, o mais comum é a garra desse jeito, né, os dedos juntos, né. Só que isso é engraçado porque, assim, você vê professores, né, e praticantes avançados fazendo a garra em diferentes formas, né. E aí uma vez eu fui ter essa conversa com o meu Sifu, assim, coisa meio... Porque eu também, assim, eu sou um aluno chato. Eu não sei se o Gil já me acha chato, mas, assim... No sentido assim, de que eu fico fazendo
eu fico fazendo muita pergunta, entendeu? Eu acho que tem uma hora que o professor não tá afim, entendeu? Então, o seu tipo de aluno é aquele que é o perguntão. É o perguntão. Eu vi aquele episódio dos tipinhos de aluno, é aquele perguntão, né? E também é o mesmo tipo de professor que eu sou. Então eu tive um aluno uma vez que eu descobri que ele fazia um negócio meu que era assim. Ele virava e falava para os outros alunos assim, quer ver a aula acabar agora? Aí ele chegava e falava assim, professor, o Shaolin é budista, não é? Mas é qual budismo? E aí ele falava que a aula acabava, porque eu ia falar, vamos falar disso? Aí ficava 30 minutos falando disso, acabava o treino, não tinha mais treino. E ele usava, acho que ele não estava afim de treinar, ele me fazia uma pergunta difícil. E ele sabia que eu ia querer responder, porque eu gosto de ficar falando, mas a mesma coisa eu faço com o meu professor. Aí eu vou falar com ele, professor, negócio da garra. Aí ele falou assim, olha, Gabriel, depende do que você quer fazer com a mão. Eu tenho amigos do Hungá, de outros estilos de Kung Fu, que já me explicaram que a garra, dedos abertos, né? Dentre as várias explicações que tem, experimenta fazer, né? Você consegue machucar com o dedo, né? Você tem uma coisa de você conseguir com o dedo causar uma espécie de... E aí ele falou, vamos testar. E ele tem essa coisa de testar. E ele tem uma tiná muito básica do Garra Jagger que é no pescoço, assim, né? E aí você faz, em geral, ela como se você quisesse fazer um sufocamento. Então você aperta aqui, assim, e a pessoa fica, né? E aí o negócio dela é muito menos os dedos e muito mais a pressão da mão contra... Tanto que, em geral, você está segurando a pessoa e você está puxando ela e empurrando o pescoço. Então você está tentando fazer isso aqui, né? Fazer uma coisa assim. Aí fala, mas experimenta fazer com os dedos para você ver a diferença. Aí você faz com os dedos. Com o dedo dói, né? Porque você começa a pegar a traqueia. Então é uma outra parada. E aí... E no filme do Rambo, inclusive, tem um Rambo, acho que o Rambo 4, ele tira a traqueia do cara com o dedo, assim. Ele fez Garras de Águas do Sul. Porque ele fez Garras de Águas do Sul e ele tirou com o dedo. Então, acho que tem uma coisa também de, tipo, dependendo de como, né, tanto faz, né, depende de como você quer fazer, né, e aí você tem alunos que, sei lá, desiste de corrigir, o cara quer fazer a garra com os dedão assim, cara, tá funcionando, tá pegando, tá segurando, tá apertando no ponto certo. Cara, beleza, tá tudo bem. Será que um equivalente não é a pinça do louva-a-Deus? Que tem umas pessoas que fazem assim, outras assim? Ou... Não sei. Pô, se ele não sabe... Mas esses assuntos... E vai ter gente que vai ouvir a gente e vai comentar lá assim... Não, Gabriel, tá errado. O Garra de Águia é sempre tudo junto. E tá tudo bem. Você acha que é tudo junto sempre? Tá tudo bem. Se você encontra uma função mais ou menos para aquilo, né... No louva-a-Deus mesmo, agora voltando da pinça, né? Tem algumas linhagens que fazem mais abertas, outras mais fechadas. Mas eu fecho mais. Depende do que você está fazendo na hora, né? Depende muito. Quem que é o criador? Você sabe? Do Garra de Águia? Oficialmente, na linhagem, é o General Yufei. Né? Yufei, lá da dinastia Sun, né? Que... Isso é qual século, mais ou menos? A gente está falando da virada do século X para o século XI. Né? Você conhece aquela arma pull down? Sabe? Você sabe a história dela? Qual que é a pull down? É tipo, sabe o quantal? Só que ele é uma lâmina reta, assim. Tá. Tem um outro nome para essa lâmina que chama lâmina de Yofei. Você sabia? Não. Chama Yofei Tal. Yofei Tal. Você sabia? Eu não sabia disso. Eu sabia. Ele é um pudal tradicional, né? Não é porque o pudal que a gente vê no moderno, ele é um pouquinho menorzinho, assim, né? Ele é uma lâmina um pouco maior, tem lá na escola. Ele é um pouquinho maior e um pouquinho mais rígida. E aí chama a lâmina de Yofei, em homenagem ao general Yofei. Que bacana. Eu não sabia disso. Legal, né? Tá vendo? Entre tigres... não. O que sei sobre tigres e dragões também é conhecimento. E é engraçado essa pergunta de quando né? Porque essa época da dinastia Sun... Isso tem o quê? Mais ou menos uns 300 e poucos anos? 400? Você sabe ou não? Mais ou menos. O general Yofei. Não, Yofei tem pouco mais de 1000 anos, né? Tá antigo. Dinastia Sun, é virada do 10 para o 11 ali. Eu faço a conta pensando na Mulan. Que é assim, o Yufei, né, ele lutou com os primeiros lá dessa etnia mongol que depois dominou a China, né? Que é a dinastia seguinte, a dinastia Sun, é uma dinastia estrangeira, né? Que eram, na verdade, mongóis. E na Mulan, ela luta contra o Gengis Khan, né? Mulan da Disney, que eu estou falando, né? E na série do Marco Polo,
o Marco Polo tá lá e estão lutando contra o Kublai Khan, que é o neto do Gengis Khan. O Yue, ele lutou tecnicamente com o filho do Gengis Khan, historicamente falando, né? Essa, então, ali, aquela meiuca ali entre a Mulan e o Marco Polo, né? Mas que é uma época de muita efervescência, eu acho, cultural chinesa, assim, né? Porque você vai ter os neoconfucionistas, você vai ter uma galera revisitando os textos antigos, né? Tecnicamente, aquele diagrama do Tai Chi, né? Aquele Tai Chi Tu, né? Ele é composto mais ou menos nesse período também, aquele desenho, o primitivo, né? Que vai dar origem ao que a gente conhece. Os clássicos militares que a gente conhece, os clássicos militares da China, eles vão ser editados e arrumados nesse período, né? Então, tem uma questão, tem alguns autores e alguns mestres que dizem que, na verdade, o Yue provavelmente não criou o Garra de Águia. A gente não tem nenhum registro histórico disso, mas que essa atribuição ela tem a ver um pouco com situar essa tradição com esse período, assim, porque do ponto de vista mais moderno, assim, o estilo ele seria ali composto no final do século XIX, né? E acho que a figura central seria um cara chamado Chan Zichang, né? Que é uma pronúncia que eu estou falando super aportuguesada do nome cantonês, que eu não sei muito bem, mas é um Chen também, né? Um Chen mais assim, né? Outro Chen lá da China, que era um cara famoso por lutar naqueles torneios de pancadaria aberta na rua, assim. E parece que ele quebrava todo mundo e ele era conhecido como o cara do Garra de Águia e tal. E ele meio que teria elaborado assim, o sistema de uma maneira que ele passou para frente, inclusive porque os alunos dele foram ser instrutores importantes da Tinvu, daquela escola famosa, né, de Associação Esportiva Tinvu. E o estilo que a Lili lá hoje ensina, ele tem muita coisa da Tinvu, né? Bastante, muita coisa da Tinvu, assim. Eu diria que, sei lá, do nosso currículo até a faixa preta, né? Sei lá, 70% é Tinvu. Como assim, que chama, né? Mesmo o mestre fundador da Tinvu? Me fugiu o nome dele agora, que tem até o filme dele. É o Huan Jia. Isso, então. Talvez, muito provável, ele deve ter tido alguma coisa, tecnicamente falando, de troca, até para trazer essa galera para Tinvu, né? Eu acho que sim, eu imagino que sim. Porque na Tinvu também tem Louva-a-Deus, por exemplo. Sim. Como também tem Shaolin do Norte. E é engraçado porque no Kung Fu praticado no Brasil, esse conteúdo da Tinvu, ele acaba sendo o denominador comum de vários estilos e escolas, né? Então, você vê muitas pessoas praticando Tantuí, Chichikyun, Kolekyun, né? Essas formas mais... Sim. Né? Então, às vezes, eu vi uma apresentação no outro dia de um pessoal do Tcholefá fazendo uma forma que a gente faz. Só que é isso, aí não faz igual. Tem um negocinho ali, cada aí vai dando aquela cor de cada estilo, assim. Mas, na verdade, quase tudo que vem de Hong Kong, por conta da Tinvu, tem essas técnicas. Tem. É interessante isso, né? Se você traça esse mapa, né? Quando você fala assim, nossa, você treina Hungar. Aí você vai ver, você faz algumas técnicas que são semelhantes às minhas. Aí você vê, putz, que legal, a sua linhagem vem lá de Hong Kong. Putz, nossa, que legal. Então, é interessante isso. Estilo diferente, não tem nada a ver. Mestres diferentes, épocas diferentes, mas que vieram de Hong Kong, que passaram alguma coisa pela Tinvu e, pum, tem esse... É interessante isso, né? É bem legal. É, bem interessante mesmo. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, só para a gente sair um pouco desse contexto histórico e vir para uma coisa mais atual, assim. Atualmente, você trabalha com Kung Fu. O teu trabalho é o Kung Fu, a tua fonte não só de inspiração, mas de geração de renda é o Kung Fu. Kung Fu. A tua decisão para fazer do Kung Fu a tua atividade profissional, queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi simples? Foi tranquila? Como é que foi? Ou como é que está sendo? Nossa, foi um como drama. É que está sendo? Foi um drama, foi muito sofrido. Isso. Foi muito sofrido. Acho que... eu lembro de um dia, assim, muito dramático, assim, eu chorando em casa, assim, né? Várias brigas familiares e tal, não sei o quê. E eu falando, ai mãe, não sei se eu tinha que estar mesmo vivendo esse negócio do Kung Fu. E ela falou... Ela deu uma de... Aquele mestre Hugo aí do Kung Fu Panda, né? Ela falou assim, filho, você está se tornando quem você é. Eu falei, olha mãe, é isso, né? Porque acho que tinha uma coisa assim, eu fiz faculdade de Direito, né? E o meu pai é advogado. E também é professor universitário. Sua mãe também é advogada ou não? Minha mãe não. Minha mãe é fisioterapeuta. E meu pai é advogado, aí um outro pedaço da minha família, também todos advogados. E quando eu entrei na faculdade de Direito, tinha uma expectativa
minha também, assim, minha e do meu pai e de outras pessoas da família, de que eu fosse seguir essa carreira, assim, porque meu pai tem um escritório e assim... Doutor Guarino. Doutor Guarino. E o meu pai, ele é um advogado de primeira geração. Os pais dele não eram advogados. Então, ele é um cara que ralou muito para conseguir colocar uma clientela, fazer um escritório, traçar um perfil. Então, para ele, era uma decisão não só importante, mas também, em certa medida, muito inteligente da minha parte colocar isso para frente, porque, bem ou mal, né, era um trabalho que já tinha sido feito, né? Então seria mais fácil segui-lo do que inaugurar um trabalho novo. Só que durante a faculdade de Direito eu fui me desencantando, assim, achava assim, aquele negócio assim. E acho que se eu não tivesse, durante a faculdade, feito iniciação científica, pesquisa acadêmica... Mas você concluiu. Concluí a faculdade, mas quando eu estava me formando, para mim já estava muito claro que direito não era a parada. Então, qual que era a minha via de escape? Era a carreira acadêmica. Falei, não, vou fazer mestrado, doutorado, vou ser professor universitário. Eu trabalhava na época com antropologia do direito, então tinha uma saída nas ciências sociais, assim. Ingressei no mestrado, e aí, Gil, assim... O Kung Fu era a coisa que eu mais fazia no meu tempo livre. Eu não dava aula, eu era instrutor já... e foi justamente na época em que, para voltar no início da conversa, que a gente não estava mais com o Liu Yinkei, estava na federação, então eu já estava começando a competir. Eu fui no Campeonato Brasileiro de 2012, em Fortaleza. Foi a primeira vez que eu fui no Campeonato Brasileiro. Eu estava na faculdade, foi mais ou menos nesse período, assim. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu estava com 19 anos, uma coisa assim. E ir no Campeonato Brasileiro, para mim, era uma coisa assim, cara, tá aí. Pô, tem atleta, tem coisa, vou atrás disso. Mas eu tinha aquela coisa toda do direito me pegando atrás no pé, né? Uma carreira que eu estava começando a fazer. Eu estava trabalhando com meu pai na época. E aí, quando eu terminei a faculdade e aí nomeei para todo mundo, olha, eu não vou ser advogado. Gabriel, mas faz a prova da ordem para você poder... Porque o advogado você tem que fazer a prova da OAB para você poder... Aí passa na prova e você pede. Eu não vou fazer a prova, não. Porque eu não vou advogar, não. Porque eu vou fazer a prova. Não, Gabriel, mas você tem que poder advogar, porque tinha uma coisa também de um orgulho familiar, assim, tipo... Porque nem todo mundo consegue passar na prova, então você tem que conseguir, né? Então você vai lá e consiga. E aí eu falei, tá bom, vou fazer a prova. Eu fiz a prova, passei. Gabriel, e aí, quando você vai fazer lá a inscrição? Eu falei, não vou fazer inscrição. Não, por que não? Eu falei, vou pagar anuidade? Por quê? Não vou advogar? Por que eu vou pagar anuidade? E aí não fui fazer a inscrição. E aí eu consegui meio com um argumento que foi uma bolsa de mestrado, né? Que meio que segurava um pouco a minha grana para eu poder fazer. E foi durante o mestrado que eu comecei a dar aula de Kung Fu. Assim. E foi por conta de uma experiência muito bacana, porque esse professor meu, o Rafael Mocarzel, lá do início, ele tinha passado num... Eu não lembro agora se era professor substituto ou se ele foi uma universidade privada que ele começou a ensinar. E ele ia ter que ficar sem dar aula na turma da noite, na academia em Niterói. E eu já era instrutor. Gabriel, toma conta da academia por 6 meses, da turma, né? Eu falei, tá bom. Pô, isso foi muito maneiro. Foi muito legal ficar à frente da turma durante 6 meses. Assim, para mim foi muito maneiro. Então, quando eu estava no mestrado, eu falei, não, acho que eu quero começar a dar aula de Kung Fu. Acho que vai ser um jeito de eu ganhar uma graninha a mais e segurar a onda. E o mais engraçado dessa história é que foi quando eu terminei o mestrado, isso já em 2017, eu já estava competindo, já tinha sido campeão brasileiro, aí eu consegui arrumar assim, um esquema de patrocínio e tal, e aí a chave meio que virou, porque eu já estava fazendo grana com Kung Fu, de tal maneira que eu terminei o mestrado, parei de receber a bolsa e eu já tinha uma grana entrando. Então não fazia muito sentido ir fazer outra coisa, né? Não fazia muito sentido ir, sei lá, teve uma época que eu ganhava de grana de Kung Fu, que não era muita, mas eu ganhava mais do que alguns amigos meus que estavam trabalhando como advogados, assim, aquele advogado, sabe? Advogado Júnior, aquela porta de entrada mais assim, que a gente fala que é o advogado que é liberado para banho de sol, que é o advogado escravo dos escritórios grandes. Eu estava ganhando mais grana que os caras, fazendo um negócio que para mim era trocentas vezes mais divertido, né? E viabilizando a minha vida de atleta. Então, e aí familiarmente aquilo pegou bem, né? Falei, não, cara, não perdemos, né? Porque vamos ficar enchendo o saco do cara. O cara tá, né? Tá pagando, perdemos um guerreiro, tá, né? tá ajudando em casa, tá dando, sabe, tá conseguindo fazer o movimento dele, então teve um reconhecimento bacana também do meu pai, do pessoal que de alguma medida sentiu um pouco assim essa coisa de eu ter mudado de carreira, né? Mas foi muito sofrido assim, porque durante esse caminho eu achei que eu tava traindo o legado familiar, eu achei que eu estava, de alguma forma, né, passando a perna no meu pai, porque eu acho que tem uma coisa difícil dos ofícios de família, é que para um cara que é profissional liberal feito meu pai,
a aposentadoria dele passa, em certa medida, por ter filhos que vão continuar aquele trabalho. Porque ele vai poder agora, como advogado mais antigo, lidar com casos mais selecionados e o trabalho mais de ralação, como a gente chama de ralação de umbigo no cartório, que é ficar ali fazendo as coisas, os advogados mais novos vão fazer. E se você não tem o mais novo para fazer, com o tempo e a idade, acho que similar a uma academia de Kung Fu, né? Que acho que o mestre vai ficando cada vez menos e dá aula para a criançada e vai ter os instrutores para dar, acho que é a mesma coisa. Então, teve uma dor familiar, assim, em gerir esse processo. E como eu era o filho mais velho e fazendo direito, e depois o meu irmão foi fazer a faculdade de direito também, né? E o meu irmão tá advogando até hoje, assim, tá? Se formou, advoga e tal, tá super... E trabalha junto com meu pai e tal. Então tem essa coisa toda, mas foi muito dolorido o processo, porque... E também por uma outra coisa que eu acho que é de uma mentalidade de classe média, assim, meio... Que é tipo assim, tem uma coisa meio... professor de Kung Fu, cara, sabe? Tipo, porra... Mas você trabalha também? Você trabalha também? Com quem, né? Mas, Gabriel, você é um cara tão inteligente. Direito, tem OAB. Direito, OAB. Por que você vai fazer um concurso? Sabe? E vira volta, esses fantasmas reaparecem, né? Seja no dia em que a grana tá mais apertada e eu penso, porra, será que eu devia ter feito? Deveria ter feito um concurso. Devia ter feito um concurso. Ou senão deveria ser um CLT em algum lugar. É, uma coisa assim, né? Mas é engraçado porque quando me perguntam assim, Gabriel, qual a tua profissão? Né? Que para mim é o dilema do formulário de doação de sangue, né? Que tem lá, profissão. Uhum. Né? E aí, até o dia que eu escrevi, né? Artista marcial. Quando eu encontrei esse nome, eu falei, não, é artista marcial. Eu falei, mas por que é artista marcial? Eu lembro de uma namorada minha antiga, né? Ex-namorada, perguntou, né? Porque para ela foi esquisito, né? Isso não é uma profissão. Eu falei, como não é? Claro que é. Ela, não é, Gabriel. Você é professor de Kung Fu. Eu falei, não sou professor de Kung Fu. Porque a minha renda, ela vem de ensinar, ela vem de praticar em certa medida, porque como atleta, muita coisa vinha paga, né? Assim, não no sentido... Porque também tem um pouco isso. Você tem que entender, às vezes, que é uma vida meio de artista, no sentido de que nem tudo que você gasta foi com o teu dinheiro, né? Então, teve uma época da minha vida que eu vivia... Como agora também é, né? Pensando agora, a minha vida ainda é assim, como pesquisador acadêmico, né? Tem custos meus que não são pagos com a grana que eu ganho, são pagos por financiamento, por outros, né, por ofertas, por ajuda de pessoas, né? Então, você tem que ter uma certa abertura também para você meio que tirar da tua cabeça aquela mentalidade individualista, assim, meio self-made man, assim, que tudo que eu compro é com o meu dinheirinho. Não, tem coisa que eu recebo, tem coisa que me fornecem, tem coisa que é financiamento, né? Então, artista marcial explica tudo isso, assim, porque trabalho com ensino, com pesquisa, com atleta, com tudo mais, aí é meio que o nome guarda-chuva, assim, né? Mas é estranho, né? Recentemente, minha companheira e eu, a gente estava fazendo conta, e aí quando você vai fazer conta 2, é estranho você não ter a renda de, né? Aí você pensa, porra, um CLT que ganha X, que sabe quanto ganha, é um pouco mais fácil de fazer a conta, né? Então é diferente. Mas foi muito sofrido, Loxi, poxa. Foi uma coisa assim, eu tinha que uma coisa assim, será que vai dar? Será que vai? E até hoje né? Tem um pedaço meu que às vezes pensa, porque eu... Mas você não teve uma escola tua, não fez nenhum movimento nesse sentido. As tuas aulas são oferecidas... Soltas, assim. Soltas. Você nunca pensou? Nunca pensei. Você nunca fez exercício, tipo assim, será que um dia eu vou ter minha escola, vou ser o mestrão dela lá, pá? Uma vez eu tentei fazer assim, na conta do lápis, assim, e eu notei que eu não sabia nem fazer essa conta. Não, aí você pensa, mas esses caras são loucos, né? Esses caras da academia são loucos. Porque a gente fazia uma... Né, tipo, eu não sei porque o Rio de Janeiro é muito caro. Também, tipo assim, primeiro você pensa, vou pensar no quanto custa o aluguel do espaço. Mas não dá. Não vai dar para ter uma escola. É impossível. Eu já te falei, né? Quando o Molon veio aqui e visitou a Chau, ele falou, vocês são loucos. Olha o tamanho disso aqui. Não, ainda mais lá na Santa Cecília, que hoje tá mega bombado e caro pra caramba. Cara, mas acho que se fosse hoje, a gente não teria assumido. Não. Que hoje seria outro valor, aquele... Sim. Vocês são lá quantos anos já? 6, 7 anos? 6 anos. 6 anos. No 6º ano, imagina. Não, são... acho que... Não, 6 anos atrás é pouco tempo, né? É pouco tempo. É pouco tempo, mas ao mesmo tempo é bastante, né? Também. Não, é pouco tempo, mas a valorização começou mais ou menos aí. Por aí. Tipo... bem mais barato. Né? Mas eu acho que aqui em São Paulo vocês têm essa inspiração também, né? Porque no Rio não tem muita pouca escola, então mas é isso, para mim não era um projeto que eu via acontecendo, então eu também não achava que era viável, né? Eu achava que era viável, sei lá, para quem é do jiu-jitsu. Acho que São Paulo, é o que você falou mesmo, São Paulo tem essa coisa da meca do Kung Fu. Acho que São Paulo tem por tradição, há muitos anos, essa coisa de ter escola mesmo, né?
Você pega a academia que a gente já falou aqui várias vezes do Amaral, a escola do Mestre Chan, que é uma das mais antigas, está até hoje no mesmo endereço, no mesmo prédio. Então tem essa tradição mesmo aqui a cidade. E São Paulo é muito grande também, né? Acho que é difícil. Tem colegas meus que têm academia fora de São Paulo, em outros estados, falam assim, São Paulo é mais fácil de você ter uma academia de Kung Fu. Aqui a gente está no interior, numa cidadezinha, o Miceli lá em Joinville. A gente tem que ralar pra caramba, porque, a gente chega final de semana, a cidade morre, 8 horas da noite ninguém mais sai na rua. Putz, São Paulo é mais fácil, né? Uhum. É muita coisa acontecendo. Aula de sábado, aula de domingo, né? Quer dizer, mais fácil mal dizer, né? São Paulo engole a gente, na verdade, né? Sim. São Paulo Nossa, 8 horas da noite, ninguém na rua, que sonho, cara. Nossa, que vontade de sair de São Paulo. Na Vila Shen é assim. Mas é muito longe, né? Modo mato, vamos fazer uma versão lá. Uma edição lá. Ia ser bom, hein? Ixi. Quando você estiver na sua expedição lá, Igor, se você estiver passando lá de carro, a gente se encontra lá. Nossa, com certeza. A gente já falou disso já. Agora, Guarino, você... Quanto tempo já de Kung Fu? Somando aí... Vai fazer 17 anos. 17 anos. Eu tenho 28. 17 anos de Kung Fu. E quantos anos de Tai Chi? De Tai Chi, muito menos. De Tai Chi, eu acho que, sendo generoso, eu diria que eu comecei a treinar em 2018. Né? Porque um pouco antes de eu entrar em contato contigo, eu tinha retomado o treinamento do Yang, assim, de uma maneira esporádica. Sim. Mas, assim, acho que pra valer mesmo, ano passado, né? Você falou assim, Gabriel, quanto tempo você treina Tai Chi? Eu falei, desde o ano passado, que foi quando eu comecei a aprender contigo. Porque até então, o treino do Tai Chi, ele parecia uma espécie de treino bônus do Kung Fu, entendeu? Ele era feito nos intervalos, ele era feito... Né? Não, pra descansar não. Mas ele era feito um pouco nessa coisa assim... Mais uma das coisas que eu treino no contexto do treino do Garra de Águia, assim. Então, meu primeiro contato com o Tai Chi, que eu quis treinar muito mais forte, assim, foi quando eu voltei do campeonato mundial lá de 2017, que eu fui competir com a Raquel, com o Gabriel e tal. E eu lembro de uma colega falar assim, Gabriel, você quer treinar fundamento de espada? Cola no pessoal do Tai Chi. Cola no pessoal do Internos, porque eles treinam muito bem feito os fundamentos de corte e tudo mais. Eu tinha competido na espada reta e tinha tido a sensação de que eu nem tinha entendido o que estava acontecendo na categoria, porque eu vi os caras fazendo e era uma coisa estranha, porque era assim, você vê que o cara tá fazendo melhor que você, mas você não sabe muito bem... Você não saca qual é o borogodó, né? O que ele tá fazendo? Eu não tô nem discutindo se é melhor, não. Eu sei que é melhor do que eu tô fazendo. Mas o quê? O que eu tenho que mudar no meu treinamento? Eu não tinha muita clareza, né? E acho que tem uma coisa que a gente peca no treino do Garra de Águia, da maneira com que eu aprendi, é dar muita pouca atenção às especificidades de cada arma. Sim. Elas são treinadas dentro do bojo da graduação, assim, né? Então, claro que meu mestre me explicou a diferença entre espada e facão, a empunhadura, não sei o quê, mas assim, de pegar e ficar ali no fundamento. Então, você sabe que isso que você está falando foi uma coisa que... Quando eu comecei a treinar com o mestre Chico, o meu mestre, quando a gente começou a ter contato com ele... Depois, quando a gente começou a ter contato com um irmão mais velho de treino, que é o Kevin, abriu uma caixinha de Pandora pra mim. Entendeu? Por quê? Eu acho que a gente sempre ficou muito preso, por exemplo, a um sistema, não um sistema de técnica, um sistema de ensino, mas muito preso é assim, se eu treino com o Igor, beleza, eu vou seguir o Igor, vou treinar com ele e tal. Aí, de repente, eu vejo você fazendo uma movimentação de espada, eu falo assim, beleza, ele é meu professor. Cara, mas a movimentação dele é embaçado, mano. O cara é sinistro na espada ali. Entendeu? E o que eu quero te dizer que a coisa mais comum para um chinês é ele ir treinar com alguém somente fundamento de uma determinada arma. Cara, tipo, vou aprender espada com você. Isso. Então, isso não... isso não... quer dizer que eu estou traindo... Vou aprender fundamentos da espada com você. Então eu vou chegar para você... Não necessariamente aprender o Taolu. Isso, eu não vou treinar o seu estilo, eu não vou ser o seu discípulo, mas eu vou ter um respeito muito grande com você, que eu falo assim, cara, Gabriel, você tem um jeito muito diferente de espada, cara. Olha, eu treino o estilo tal com o Igor aqui. Qual que foi o estilo que a gente inventou lá? Capivara. Da Capivara. Eu tenho o estilo da Capivara aqui com o Igor, já há 20 anos. Cara, mas você tem um lance de espada. Você topa me ensinar só fundamento? É possível treinar só fundamento.
Sim. Porque existe um fundamento que ele é universal. Você não vai fazer espada fazendo igual movimento de... certo? É universal. Isso é universal. Então eu já tô até dando a dica, hein, gente? Se você tá aprendendo espada e o cara tá fazendo isso aqui assim, ó, sai fora, hein? Como é que os caras falavam lá do carga pesada? Corre, Bino, é cilada, mano. Entendeu? É tipo isso. Porque é universal. Se você vai fazer algo de lança, existe uma movimentação de lança que é universal. É universal, não vai mudar, não tem como, entendeu? E quando eu comecei a praticar... Não tem como, mas muda, tá? Só pra... O quê? Não, é que você tá falando que não tem como, mas o que a gente vê na prática é que muda, né? Não, o que eu quero te dizer é que quando você pega um especialista daquela arma, Sim. ele tem coisas que O você... especialista não muda, mas de maneira Isso. geral a gente vê aí as pessoas fazendo uso do facão da lança com fundamento equivocado. Isso, Sim, exatamente. É isso. Então, quando você viu os caras lá na China fazendo uma competição de espadas, você falou assim, cara, aquele cara tem coisa diferente que eu não sei o que é. Esse não sei o que é muito comum os chineses irem atrás de outros mestres para encontrar essa especialidade. E isso não é um desrespeito nenhum, certo? Então, por exemplo, tem alguma arma lá que você não gosta tanto. Então, você não gosta de, sei lá, de bastão. Você não gosta de bastão. Você ensina, mas você não curte. Entendeu? E aí, tem ele, cara, que domina o bastão pra caramba. Não teria nenhum problema se um aluno vai lá treinar com ele. Sim. Isso, na cabeça do chinês, é a coisa mais comum que tem. Pra nós, aqui, brasileiros, a gente tinha essa coisa, tipo assim, não olha pro lado, eu só treino com você. E diz que a tradição chinesa é essa, né? Entendeu? Faz um negócio... Então, e eu tô falando isso porque tem uma história do nosso irmão de treino que ele foi treinar com uma senhora técnica de espada. Ele já treinava com o meu mestre, espada, e depois ele ficou um tempo afastado do meu mestre, e ele um dia estava numa praça e viu uma senhora ensinando espada. Nem sei se, acho que era espada de Tai Chi, você sabe? Você lembra, Gil? Se era espada de Tai Chi que ele falou? Era de Tai Chi. Era de Tai Chi, né? Fala. Era uma senhora que treinava, e ele foi lá treinar com ela só, e tomou um pau dela. Então vai, pá, pá. Uma senhorinha, entendeu? E ele aprendeu a movimentar aquilo com ela. Sim. Como lutar. Então, assim, eu acho isso fundamental para a arte marcial chinesa. Porque, às vezes, o conhecimento, você não tem tudo, né? Eu não vou saber tudo de todas as armas. Se você parar para pensar, quantas armas tem no Kung Fu? Quantas armas tem no seu sistema? Quantas armas tem no meu? Quantas armas tem no da Capivara? Entendeu? É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, a gente não domina tudo. Eu, viajando para treinar na CBKW e tal... Eu tenho uma amiga chamada Jéssica, a Jéssica Cusini, que era atleta de espada. Não é a Jéssica daquele vídeo, né? Já acabou, Jéssica? Não é. E a Jéssica treinava Wushu moderno, e o rolê do Wushu moderno é que ela também treinava muito fundamento. Então ela virou minha espécie de coach de espada, né? Mestre de espada. Eu ficava treinando o fundamento do moderno com ela. E era legal, porque ela treinava com aquela espada... né? E eu treinava com a espada rígida. E aí era engraçado também porque tinha coisa que eu falava, pô, Jéssica, isso eu não vou fazer não, cara. Porque eram uns fundamentos de giro, assim, uns giros muito... Eu falei, cara, isso não me interessa. Isso eu não vou fazer, no lugar de águia não tem esses movimentos. Eu vou treinar os fundamentos, né, de corte, né? Os movimentos mais da movimentação, mais de corte, de postura, pontada, perfurar. Mas era um pouco, sem querer querendo, um pouco isso. Mas muito mais como amigos de treino que vão ali meio que trocando dica, né? Ah, faz aqui, faz assado e tal. E aí foi assim que eu fui parar meio que interessado no Tai Chi, porque o pessoal do Internos da CBKW ele faz cursos, né? E é muito legal o jeito que eles fazem, porque é sedutor. Eles falam que eles vão te ensinar a forma, sei lá, 33 standard de espada. E você chega lá e o curso é de fundamento, né? Então, se você um dia for fazer um curso com eles, fique sabendo que você vai aprender a forma, você vai aprender. Mas a maior parte do tempo você treina fundamento. Porque a forma... Você sabe o fundamento, né? Então, entendeu? Sim. Então, para quem não tá... Então, para mim foi muito legal, porque eu tava buscando exatamente isso, assim. E foi bem bacana. E você conheceu o Gil como? Pelas lives, internet, Instagram? Que teve um momento que o Gil era, tipo, blogueirinho, né? Não foi antes. Live foi direto. Foi antes. Before it was cool. Foi antes. Foi antes. A história é a seguinte, eu tava com essa coisa de querer investigar o Tai Chi pro meu treinamento, assim, era uma coisa... Você procurava o Shen? Foi nessa pira da espada, eu tava vendo umas coisas de espada,
E aí entrei no doutorado. E eu entrei no doutorado por uma coisa meio assim. Eu queria voltar para a carreira acadêmica fazendo pesquisa sobre arte marcial. Era o meu interesse. E o meu plano inicial era fazer um doutorado na antropologia, que era um campo que eu tinha mais, né, afinidade. Só que eu conheci essa professora que hoje é minha orientadora, a Milene, e a Milene Mizrahi, é o nome dela, ela faz pesquisa com funk. Ela trabalha com criação artística no funk carioca. Só que ela está sediada hoje num programa de educação interessada em aprendizado de artes. Artes, inclusive artes corporais e tal. E aí conversando, e aí procurei ela topou, fiz o projeto, entrei querendo fazer pesquisa sobre aprendizado de arte marcial. E logo no início ela falou assim, Gabriel, escolhe um lugar para você ir fazer a sua pesquisa. Né? Bem aquela coisa bem antropológica, assim, etnográfica. Né? Vai estudar num lugar, ficar lá, vivendo lá durante um tempão, para você poder entender como é que as coisas lá funcionam e fazer a sua etnografia. Eu falei, beleza. E quem estava em Chandigarh, exatamente nessa época que eu tive essa conversa, foi a Raquel. Ah, tá pra você que... A Raquel. Ela estava passando uma temporada em Chandigarh, e aí eu conversando com ela no WeChat, eu falei, será que tem como eu ir aí fazer a pesquisa? Tem. Eu vou te passar o contato com quem você tem que falar. E aí passou o contato do professor Gil Rodrigues. Ah, do dono de Chandigarh. E o professor Gil Rodrigues? Do síndico da vila. Chefe da boca lá, né? Ele ia fazer um evento, né? Alguma coisa, eu acho que você tinha acabado de voltar. Isso foi início de 2019, iniciozinho, assim. Não sei se você já tinha voltado. Sim. Eu não sei se você. Eu não sei quanto tempo fazia que você tinha voltado. A cabeça tá lá ainda, tá? Ele tá lá ainda em Chandigarh, só o corpo tá. Sim. E aí era um evento sobre treinar em Chandigarh, era uma conversa que ia rolar, assim, na Shaw, né? Sobre isso. E eu lembro que eu vinha para um treino da seleção brasileira em Campinas, aí eu mandei uma mensagem pro Gil assim, olá, professor, meu nome é Gabriel, eu tô começando o doutorado, eu queria fazer uma pesquisa sobre o estilo o Chen Tai Chi, eu queria conversar contigo sobre o vilarejo e tal, Só que eu não vou poder ir no evento do sábado, ainda mandei essa. Será que eu tenho como ir na escola durante a semana? E aí o Gil, fofíssimo, falou, não, Gabriel, aparece aqui na Shaoxan, deu o endereço na segunda-feira. E aí essa parte engraçada da história, porque eu cheguei na Shaoxan e dei de cara com o Gabriel. E o Gabriel falou, Gorino, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? E eu falei, não, o que você tá fazendo aqui? Porque eu vim aqui para procurar o professor de Tai Chi. Quem? O Gil? O Gil. E foi aí que eu entendi que a Panlai e a Chandigarh Brasil eram na Shaoxan. Eu não sabia que era o mesmo lugar. Eu nem sabia que a Raquel conhecia o Gil, assim, de ser amiga pessoal. Para mim era uma coisa assim, porque eu, enfim, um garoto de Niterói que encontrava essas pessoas sempre viajando, eu não fazia ideia de quais eram as redes paulistanas, assim, de conexão. Então, para mim foi super engraçado, assim. E aí eu entendi, aí eu falei, agora foi. E aí a gente começou a conversa. Aí você sacou que era uma máfia, né? Era uma máfia, assim, uma coisa que todo mundo se conhecia, né? Mas a minha sorte é que nessa máfia eu já estava mais ou menos bem relacionado, porque eu já conhecia a Raquel, já conhecia o Gabriel, falei, bom, também não tô solto no mapa, né? Então tem uma galera, assim. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E o Gil falou uma coisa que foi um conselho muito importante, porque ele falou assim, olha, Gabriel, vai ser muito legal você fazer a pesquisa, mas vai ser legal você praticar, porque acho que vai ter coisas que você só vai ter acesso sobre o aprendizado se você estiver junto praticando, né? Tanto no sentido do acesso, se a gente pensar mais em termos assim, de conversas, de pessoas, porque são pessoas que você vai conhecer durante a prática, e acesso também, acho que do Tai Chi em si, enquanto técnica corporal, né? Que você só vai entender praticando. E era engraçado, porque eu já tinha alguma prática de Tai Chi, e o Chen Tai Chi é outro rolê, né? É outro rolê, assim, o jeito de praticar da linhagem, assim, outras sensações, né? Então tá sendo bem legal praticar. Quando você comentou que você conversou com o teu professor sobre Tai Chi e ele comentou assim, não, pratica que vai melhorar muito o teu Kung Fu. Passado aí acho que 1 ano e meio de prática, talvez. 1 ano e meio, O que mudou no teu Kung Fu? Nossa, mudou muita coisa. Então o Kung Fu continua sendo melhor que o Tai Chi, né? Não, eu não sei responder essa pergunta. Né? Olha, sabe que toda vez que eu assistia essas perguntas, eu ficava assim, essa pergunta não é boa. Eu ficava assim, essa pergunta não é boa. Isso não é uma boa pergunta, sabe assim? Perguntas que não vale a pena ser respondidas. Essa pergunta, assim. Essa pergunta não é boa. Eu quero ver um dia que vai vir um cara que vai falar assim, Tai Chi é melhor. Fala você já falou que a Kung Fu é melhor. Quem falou? Você.
Não, mas eu sempre fico naquela, tipo, não, mas o Tai Chi é legal, a gente... Né? Eu sempre fico no meu tempo. Não, mas o meu... Pra voltar, o meu garra de águia, especificamente, assim, melhorou muito. Melhorou muito, porque existe uma qualidade de uso do centro do corpo, assim, de você estar coordenado com o teu peso e a tua técnica e tal, de você, por exemplo, fazer uma torção e você entender que a tua torção não está sendo feita com o teu pulso, mas ela está sendo feita a partir do teu centro do corpo, que teu pé está no chão, que a posição do teu pé interfere na força que você tem para você fazer uma torção, era uma coisa que eu sabia, do ponto de vista da uma informação que já tinham me dado, né? Mas que eu não percebia muito, de fato, como treinar isso, né? E aí o Tian Tai Chi, como ele trabalha muito essa coisa dessa conexão assim, com a terra e com o céu, eu acho que é uma conexão importante junto, assim, de você ter preservado o eixo e tudo mais, assim, melhorou muito. E aí eu continuo treinando garra de águia e aí a qualidade da execução dos taolus melhorou muito. Tem coisas que eu não conseguia fazer de correção do meu quadril que hoje em dia eu consigo, né? De melhorar uma postura, de uma coisa que eu tinha dificuldade. E acho que tem muito a ver com essa coisa que acho que talvez seja uma coisa muito própria da escola, né? Do mestre Zietian e contigo, que é o treino do Tipan Kun, assim, de treinar muito fundamento, assim, né? A verdade é que o meu treino pessoal, eu aquecia muito pouco, né? Assim, eu aquecia no sentido de preparar o corpo, de trabalhar as articulações, trabalhar os tendões. Eu fazia um alongamentozinho e já ia pro... Mas você sabe que eu preciso te falar uma coisa e até rasgar uma seda pro meu irmãozinho ali, que o Gil, ele tem uma expertise nisso, de conhecer bem o estímulo corporal que a pessoa precisa. E isso não tô falando... Não, é verdade. Caramba! É sério. Agora, Continua. Vai. Agora a gente pode até falar que o Tai Chi é melhor, vai. Porque o Gil tem uma expertise boa. Tem um vídeo antigo que o Gil tá fazendo uma espada lá no parque do Parque Vila Lobos. Vila Lobos. Em 2007. Primeiro ano que o nosso Que o nosso mestre tava... Aí eu acho que o nosso mestre... A gente tava treinando espada lá com o nosso mestre. Eu tava lá só como... Ele tava lá só... Com Quan Chi. Tava ali só como relações públicas. Levando comida, pá. E aí não lembro como que surgiu o assunto, o mestre falou assim, Gil, pega a espada e mostra aí o que você sabe. Lembra disso? Aí o Gil pegou a espada e fez, né? Aí eu olhei e falei assim, pode falar palavrão aqui? Pode, Igor? Pode. Caralho, mano. Perguntou pro Igor? Porra, mano, o malucão é bom mesmo, bicho. Acho que tem isso, eu falando um negócio assim no vídeo, assim, né? Tava filmando aquele silêncio, assim, o mestre olhando. Aí o mestre, au. Né? O Gil lá assim, falei, caralho, mano, o maluco é bom, mano. Eu nunca tinha visto ele fazer espada. Aí eu falei, porra, o maluco é bom mesmo. E eu ainda falo, tipo assim, não é que o Gil é bom nisso, cara, de Tai Chi e tal. E então, com esses anos que eu tô junto com o Gil, assim, né? O Gil, ele tem uma expertise muito grande, cara. Né? Então, vou rasgar essa seda aí. Eu acho que essa compreensão corporal que o Tai Chi dá para as pessoas, eu acho que o Tai Chi tem isso naturalmente, mas o Gil, ele é mestrão nisso, mano. É sério. Ele consegue ir num lugar nas pessoas, porque eu vejo, assim, né? Às vezes eu fico lá, tô lá no escritório, eu escuto, eu fico assim, né? Na janelinha. Só, deixa eu ver o que eu vou roubar do Gil hoje aqui. É isso que eu vou falar amanhã ali pro pessoal. Então ele consegue ir num ponto, assim, saca? Para as pessoas sacarem onde é a dobradiça do quadril, que o Gil fala muito, né? A dobradiça do quadril, entendeu? Então ele consegue ir num ponto, ele enxerga isso. E isso, por mais que você tenha acesso a determinadas informações, mas se você não tem o borogodó de passar isso para alguém, entendeu? Não adianta, né? Eu sei dar um soco muito bom, mas se eu não souber te ensinar a se dar o soco, não vai adiantar. Né? O conhecimento bom... Né? O conhecimento bom é aquele conhecimento que a gente consegue passar adiante. Então o Gil tem esse borogodó aí de sacar isso, entendeu? De dar isso que você tá falando. E tem uma parada no Tian Tai Chi que pra mim tá sendo muito legal, é que eu fiz aula de dança durante alguns anos, né? De dança, balé clássico mesmo, assim, né? Balé e fiz dança contemporânea e tal. E eu encontrava uma parada muito legal no balé, que era uma coisa de deixar o corpo forte. O balé é um exercício, assim, você é louco, avassalador, né? E me dava uma base corporal muito boa, melhorou muito o meu Kung Fu. Só que, como não era uma arte marcial, tinha muita coisa que eu não via relação direta e tinha muita coisa que eu tinha dificuldade de relacionar. E o Tai Chi, por ser... E aí, respondendo a tua pergunta do Kung Fu, Tai Chi,
É porque eu acho que hoje, a gente ficou com os vocábulos meio ruins, assim. É porque eu acho que eu até falei disso com o Gil, né? Eu tenho uma hipótese, assim, de pesquisa, e um dia, quando eu terminar o doutorado, eu espero que esteja elaborado, vocês possam ler, mas se alguém quiser citar previamente, fala que, sei lá, no que sei sobre Tigres e Dragões, episódio tal. Aí o Gabriel falou. É que eu acho que essas coisas todas é tudo Chuan. A palavra chinesa mesmo, assim, a invenção chinesa é inventar um negócio chamado Chuan, esse Chuan Shu, que é do Tai Chi Chuan, que é do todos os estilos Tanlan Chuan e tal. Que é um jeito de você, ao mesmo tempo, treinar o corpo, né? Vincular esse treinamento de luta a uma racionalidade médica, um jeito de pensar, de produzir o corpo, assim, pensando ele enquanto unidade, enquanto relação, sacou? Que também é um trabalho de fortalecimento. E, de alguma maneira, fazer isso de um ponto de uma organização social, assim, dessa técnica, que é o Shifu, o mestre, que não é uma invenção do Kung Fu, é uma coisa imersa na cultura chinesa, do confucionismo, de toda uma linha bem... Mas que também tem elementos de um jeito budista de você pensar a relação da transmissão, tem elementos taoístas de pensar o corpo enquanto uma coisa em transformação. O corpo em Kung Fu, o objetivo do treino do Kung Fu não é fazer você aprender um negócio só, é transformar teu corpo numa outra parada, né? Um outro corpo que você está ali fazendo. Então, essa invenção chinesa, que é esse Chuan Shu, que acho que é o jeito antigo de você falar, se você vai nos textos mais antigos, é tudo Chuan Shu, né? Aí depois virou Wushu, Kung Fu, aí disseminou em vários jeitos de falar. E eu acho que até hoje a gente poderia dizer que tem coisas que não são mais Chuan Shu, né? Eu acho que se você só treina Sandá, você não faz Chuan Shu, você faz Sandá. É um jeito específico de treinar um negócio que já mudou, que já teve uma... Eu acho que se você treina outro jeito de treinar Kung Fu tradicional, ele também não é mais Chuan Shu, é uma outra parada. E isso né? é muito profundo, cara, que você está falando. Porque às vezes eu falo para os alunos que assim... Chuan de punho, Shu de técnica, você tem Chuan Shu, Jiao de pé, Jiao Shu, Jiao Shu, Tou Shu. Então você tem a técnica de cabeça, técnica de cotovelo, técnica de pé. É muito profundo isso, cara. Esse é sinistro, mano. Não, e é um sinistro, negócio, meu irmão. Isso daí. É um negócio que não acaba. E aí treinando o Chen, eu acho que isso aconteceria também, talvez se eu treinasse um outro Kung Fu, que também me desse esse exercício comparativo assim, com o Kung Fu que eu já fazia. Sim. Talvez, né? Não sei. Né? Mas com o Chen, diferente da dança, que era um exercício de investigação do corpo também, mas que por ser um outro universo, um outro jeito de pensar, um outro caminho, eu não via tanta relação. Agora no Tai Chi, aí eu vou dar aula de garra de águia e falo, puta, que é um negócio novo. Que já estava na técnica do garra de águia, talvez, mas que eu não tinha, acho que muita inteligência, assim, corporal, né, de poder ver. Então essa coisa vai ficando, assim. Então tem sido bem legal, assim, bem legal. Muito bom, hein? Que show, papo, hein? Show. Acho que você usou um termo aqui para responder qual é a sua profissão, que eu acho que esse papo aqui define bem isso, né? Acho que você se colocar como artista marcial, acho que é o melhor. Eu acho que é a melhor maneira de... Podia ser, inclusive, a frasezinha para thumb. Qual? Já vamos definir isso. Hã? Eu sou um artista marcial Sou um artista completo. marcial. Eu já falei que eu sou um profissional de Kung Fu. Profissional de Kung Fu. Profissional de Kung Fu. Também, se você vai pro termo, para tradução mais literal da palavra Kung Fu, você vai para algo também, né? Sim. Amplo do ponto de vista de habilidade. Às vezes eu preencho alguma etc. ficha, profissão, professor. E você coloca o quê, Gil? E às vezes coloca o professor também. Professor. Às Eu tenho vezes uma coloca o dificuldade professor de também. Tai Chi, ou às Você vezes põe o coloca quê? educador. Eu tenho uma dificuldade também, porque eu sou formado... Você faz um monte de coisa também, né? Então, eu sou formado Mas eu em já relações coloquei como públicas. unicólogo também. Eu já coloquei como músico também. Já coloquei como empresário. Atualmente eu como coloco... unicólogo. Não, nunca coloquei como unicólogo. Hoje em dia eu coloco artista plástico, mas eu não sou, só coloco pra puxar um papo, sabe? Artista plástico, legal. É só por isso. É diferente. Porque, cara, eu me formei em relações públicas na faculdade primeiro, mas eu não trabalho com isso. Depois design gráfico também, não trabalho com isso. Depois fiz cinema, depois direção de arte. E, tipo, hoje eu trabalho editando vídeo de YouTube. Mas também não... Também não trabalha com isso. Trabalho com isso, então E hoje anda de Jeep. Mas eu acho que você trabalha com todas essas coisas que você falou que não trabalha. Claro, uma coisa sempre complementa a outra, né? Não é porque eu não trabalho com relações públicas que eu não sei os conceitos da comunicação. Então é isso. Tchau. É nóis. Tá bom, acabou. Bom, pessoal, a gente teve esse papo hoje super maneiro. Com o nosso brother. Porra, Nossa, zoei. De Niterói. Maneiro. Muito bom. Gente, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Quer deixar um recado para alguém, Gabriel? Eu tô
bebendo água nessa canequinha. O que Nessa sei caneca, sobre meu, a água civilizações. ficou Maravilhoso. até mais saborosa, hein? Muito Então, bom. Você pode encontrar essa canequinha aqui lá na Shaoshan ou no nosso Instagram também, mandar uma mensagem lá que a gente responde. E é isso. Gabriel, valeu por ter vindo. Muito obrigado, gente. Muito show, obrigado. E até semana que vem, gente. Valeu. Valeu, Guaribo.